Chegamos em região importantíssima nas ações da Raizen, tá? Agora a gente tem que ficar de olho justamente nessa região. A gente já está tendo uma resposta bem interessante. Tudo vai depender dessa região dos R$ 3, tá? Então vamos rever todas as zonas importantes para a gente ficar de olho nesse cenário, porque caso a gente confirme essa região de fundo, a gente vai ter uma boa estrutura de alta montada aqui e um potencial de lucro muito forte. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise de Raizen, raiz 4, vamos rever suportes, resistências importantes, o nosso preço-alvo se segue o mesmo, tudo vai depender dessa região que a gente está testando agora, então vamos ver preço-alvo e por que que eu acredito que a ação vale a pena mesmo e está muito barata nesses valores, tá? Então vamos rever tudo agora, porque já tem alguns sinais de que a gente está encontrando realmente demanda compradora aqui. Isso aqui pode segurar o preço, de olho também nesse Bovespa que tem dado uma corrigida boa. Então essa relação aqui já está ficando bem interessante, tá? Então a gente vai ver tudo isso agora. Antes, claro, quem está atento aí já se inscreve no nosso canal de cripto. No final do vídeo fica o link, tá? Vocês aproveitem, se inscreve lá, o mercado também está muito interessante, bastante oportunidade e dá essa força aí muito importante para a gente, tá? E também vai ficar duas análises que eu acredito que sejam importantes para vocês darem uma olhada, tá? Ibovespa corrigindo aí, muita oportunidade tá aparecendo, beleza? Então vamos começar aqui no semanal. Eu sempre gosto de destacar para quem não acompanha todos os vídeos do canal o quanto essa região é importante. A gente tem essa belíssima trava de baixa aqui, tá? A gente está testando justamente ela. A gente demorou alguns meses analisando essa possibilidade, principalmente que a gente tinha o primeiro movimento de baixa, movimento corretivo, falha de romper os R$ 4, segundo movimento de baixa. E justamente essa estrutura testa essa região importantíssima do gráfico, tá? Então por isso eu já estava de olho nessa região há algum tempo. Claro que a gente estava aguardando o sinal caso a gente tocasse nessa região para formação de fundo e a gente pode estar justamente começando a montar essa estrutura aqui de fundo. Tá? A gente já vê que já teve um aumento de volume aqui nessa região. Seria importante e o ideal que a gente fechasse aqui essa semana nessa região. De repente, semana que vem fizesse um pullback aqui para voltar e continuar acumulando aqui, tá? Então a gente vai ver no gráfico diário agora o que pode acontecer de importante aqui e também entender o que vai formar realmente o fundo mais confiável, tá? Então no semanal a gente está numa zona de suporte importante e a única resistência que a gente tem que ficar atento é justamente essa aqui na casa dos 3,40 mais ou menos, tá? Passando para o gráfico diário, a gente já vê o teste, ó, na barra do gráfico diário a gente já consegue entender, ó, tá bem no fundo aqui dessa fechamento dessa barra, tá? A gente já começou a ver o preço parar de cair e andar de maneira lateral. O ideal seria até mesmo que a gente tentasse perder esse fundo e voltasse, porque aí já daria um grau de confiança maior ainda de que a gente não iria perder essa região e também aumentaria aquele volume no gráfico semanal, que também é importante, tá? E também, de repente, ter alto volume aqui embaixo em algum dia específico, ou realmente o preço ficar um tempo andando nessa faixa aqui, entre 2,80 até 13,15, tá? Isso também já seria um sinal bem importante, porque isso aí vai justamente pavimentar força suficiente para fazer o movimento que a gente vai ver agora, que seria justamente o meu cenário de alta. Mas antes da gente continuar, quem não é inscrito no canal, já dá aquela força pra gente, já se inscreve, ativa as notificações para vocês não perderem a atualização da Raizen toda sexta-feira, 5 horas da tarde. Então daqui a pouco vocês não estão inscritos e perdem uma atualização importante. Então já garante se inscrevendo aí. Se está gostando do nosso conteúdo também, deixa aquele like, deixa um comentário também, isso ajuda demais o nosso engajamento para que a gente possa chegar para mais pessoas com o nosso conteúdo. Diga aí se vocês vão comprar as ações, se já compraram, qual o preço médio de vocês, e a gente conversa aí pelos comentários. Temos também nossa área de membros, clique aí no botão seja membro e se torne membros do canal. A gente tem 3 vídeos aí com 3 categorias, aliás, a gente tem um vídeo com 3
categorias de membro, dê uma olhada, ele explica direitinho cada vantagem de cada categoria e se juntem à nossa comunidade, tem muito conteúdo exclusivo e agora com a bolsa corrigindo, muita oportunidade vai aparecer e os membros vão ter acesso exclusivo a várias análises, sem contar que entra no dia que aconteceu o cenário. Tá? Também temos o nosso curso para quem quer entender essas técnicas que eu uso para operar, tá? Sempre focado em boas ações, pegar tendências de longo prazo. Primeiro link na descrição, vocês vão ter acesso vitalício ao conteúdo e também a nossa comunidade no Telegram, tá? Então vocês adquirem uma vez o curso bem baratinho e ficam para sempre lá na nossa comunidade, onde a gente conversa lá sobre cenários, ações, sempre trabalhando aí e conversando durante o pregão, tá? Então vamos continuar aqui e tentar entender o que vai ser mais provável de acontecer nessa região, tá? Então, continuando onde a gente parou, acumulação aqui seria o ideal, perdendo esse fundo com um alto volume e depois voltando, também já seria um ótimo cenário de consolidação aqui, tá? Porque como a gente viu no semanal, a gente está testando esse retângulo aqui que é a minha zona de longo prazo entre 2,70 e R$ 3, tá? Então é nessa zona que eu estou focado, mas a gente precisa aumentar um pouco a consolidação nessa zona, tá? E por que eu acredito que seja importante? Porque a gente vai ter, olhando agora no semanal, uma região de resistência muito forte que a gente perdeu aqui em cima, entre 13,40 e R$ 4. Então a gente precisa acumular aqui para ter força suficiente para romper essa região, tá? Então a gente precisa ficar um tempo aqui e conseguir ultrapassar essa zona, tá? Ultrapassando essa zona, a gente abre cenário para o nossa estrutura de alta de longo prazo. Para quem já está antigo do canal já sabe, que é primeiro movimento de alta, movimento corretivo, segundo movimento de alta, tá? Isso aí daria uma reversão de longo prazo. Claro que aqui nesse primeiro movimento a gente teve praticamente 3 meses, a gente subiu praticamente todo esse movimento. Pode ser claro que se repita, mas não é uma garantia, tá? Mas se a gente não perder este fundo da faixa que a gente tem nesse retângulo vermelho, o nosso preço-alvo para as ações da Raizen no longo prazo é o topo histórico lá na região dos 6,60. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento, a ação vale a pena, tá muito barata e pode se tornar aí uma das melhores oportunidades na bolsa para o ano de 2024. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação, você já sabe, deixa nos comentários, assim que possível eu vim para o canal, beleza? Valeu!